Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa sensibilidade no espírito e como o resultado da intimidade com Deus provoca em nós essa sensibilidade. Antes da gente entrar no conteúdo, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a dar aquele like para a gente alcançar o máximo de pessoas que for possível com a palavra de Deus e tocar no sininho para você ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Mas, sem mais enrolação, vem para a palavra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 10, que diz assim: Mas Deus não a revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque lhe são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, dentro desse contexto aqui, está nos instruindo, queridos, a respeito de que é o próprio Espírito que nos torna sensíveis à voz de Deus. E que nós não somos capazes, queridos, de perceber coisas espirituais. O homem natural, ele não é capaz de perceber coisas espirituais, discernir o acontecimento delas, sem que o próprio Espírito esteja o instruindo. E ele faz uma ressalva muito legal aqui, dizendo que nós, que somos seres espirituais, nós não somos pessoas comuns, nós temos a mente de Cristo. A palavra de Deus diz em João capítulo 14 que quando Jesus estava indo para o Pai, ele enviaria para nós um outro Consolador. Esse Consolador era o Espírito Santo, que vinha habitar dentro de nós e nos instruir sobre todas as coisas a respeito das quais a palavra vinha anunciando. Então, tudo da palavra que nós aprendemos é o Espírito Santo que nos instrui, é Ele que testifica em nosso coração, é Ele que nos ajuda a compreender todas as coisas espirituais que nós precisamos saber. E aí, queridos, a gente vem conversando em vídeos anteriores, você pode olhar aí no canal, a respeito da prática da oração em outras línguas e de como essa oração, que é o contato que nós temos diretamente com o Pai, ela nos edifica espiritualmente. Então, todo relacionamento de intimidade com o Pai, ele vai fortalecendo o nosso homem interior, ele vai nos edificando, ele vai nos amadurecendo de seres carnais para seres espirituais, vai colocando, queridos, e desenvolvendo as nossas faculdades espirituais, como a palavra diz, e vai nos tornando seres capazes de ouvir a voz de Deus, de compreender e discernir as coisas espirituais. Sabe que a maioria das pessoas tem medo, por exemplo, dos dons do Espírito. Tem medo daquilo que Deus pode proporcionar, daquilo que Deus pode fazer acontecer conforme a sua vontade. Por quê? As pessoas que têm medo dessas coisas, elas não têm intimidade com Deus, elas não têm a prática da oração em outras línguas, elas não têm relacionamento com o Pai, a ponto de conhecerem a sua voz, a ponto de distinguirem as coisas espirituais, a ponto, queridos, de entender cada propósito divino em cada atuação que Ele tem sobre a nossa vida. Sabe que a intimidade com Deus é algo tão extraordinário, deixa você afinado com o Pai e te faz compreender a voz dele. Quando é que ele fala com você? Em Romanos, no capítulo
8 fala a respeito, queridos, de que os filhos maduros, os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque na prática da comunhão com Deus, do relacionamento e também através da oração em outras línguas, você é desenvolvido no seu homem interior. E a partir de então, você conhece a voz dele, você é capaz de segui-lo, porque você conhece aquela voz, você conhece aquela instrução. Você agora é íntimo e você também está sensível àquela voz. Sabe que durante um bom tempo da minha vida eu morei numa casa de 2 andares e nós tínhamos um carro que quem dirigia era minha mãe, o meu pai e o meu irmão do meio. E todas as vezes que um deles entravam com o carro na garagem, eu sabia exatamente quem era pelo jeito que puxava o freio de mão. O barulho que se fazia quando puxava o freio de mão, eu sabia quem era que estava dirigindo o carro, mesmo quando eu estava lá em cima, longe da garagem, sem ver quem estava chegando de fato. Por quê? Porque ao ouvir inúmeras vezes aquele barulho, eu aprendi a distinguir como cada um fazia. E isso é exatamente do jeito que funciona com as coisas do Espírito. À medida que você vai experimentando a presença, você vai tendo comunhão com a palavra e com o Espírito, você vai se desenvolvendo e vai crescendo e vai aprendendo a ouvir a instrução do Pai. Você passa agora a não mais distinguir de forma natural as coisas espirituais. Você passa agora, por causa da prática e da experiência com a presença de Deus, a saber quando é Ele que está falando com você. Uma das coisas que eu estabeleci na minha vida a respeito de como ouvir a voz de Deus era sempre nortear o meu julgamento se aquilo era de Deus ou não através das Escrituras, através da palavra de Deus. É por isso que é tão importante que na nossa vida, tanto a prática do conhecimento da palavra, ou seja, da leitura das Escrituras, da busca da verdade nas Escrituras, juntamente com a oração e a oração em outras línguas, esses pilares caminharem juntos para que você seja fortalecido e que o seu homem interior se desenvolva para a sensibilidade espiritual, para discernir espiritualmente, para compreender quando é Deus falando com você, para compreender um comando do Espírito, para funcionar em uma dimensão de entendimento de quando Deus está atuando na sua vida ou através dela em favor de outros. Sabe? O conhecimento de Deus é algo muito importante, queridos, porque vai colocar você em uma condição de filho maduro, onde Deus pode confiar a você coisas importantes que Ele quer realizar na vida das pessoas. Por isso é tão importante nós termos uma vida de comunhão com o Pai. E em Judas, capítulo único, verso 20, eu quero ler para você. Judas, capítulo único, verso 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, quando nós oramos no Espírito, nós nos edificamos a nós mesmos, nós fortalecemos o nosso homem interior, nós desenvolvemos as faculdades do Espírito, que na sequência do verso 21 diz: guardai-vos no amor. Sabe, queridos, que sem nos desenvolvermos espiritualmente, sem estarmos bem desenvolvidos com as nossas faculdades espirituais, existem coisas da vida cristã que são exigidas de nós, como, por exemplo, compreender que o amor é uma atitude e não um sentimento, compreender os dons do Espírito em operação em favor do corpo de Cristo, compreender, queridos, um chamado, uma convocação do Espírito para intercessão, e tudo isso acontece através da intimidade, da oração em outras línguas, do conhecimento da palavra. E quando nós não entendemos todas essas coisas, queridos, nós ainda somos meninos e Deus não pode contar conosco.
para realizar a sua vontade. Então, meu convite nesse vídeo para você é: desenvolva a sua vida espiritual, se encha da palavra, se encha do Espírito, se encha de conhecimento de Deus e procure ter relacionamento contínuo com Ele, para que você possa se fortalecer e para que Deus possa contar com a sua maturidade para servir ao reino. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra e seja muito abençoado na prática dela. Fica na paz, até o próximo vídeo.